presença do nosso eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, damos início à nossa sessão, a 41ª, do dia 29 de novembro de 2016, comunicando a ausência do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que está de férias por 10 dias, a contar do dia 28 de 11 de 2016, e o conselheiro Alípio Reis Firmo Filho, também por 10 dias, a contar do mesmo dia 28. Substituído o conselheiro José Cláudio de Souza Filho pelo eminente auditor Mário José Moraes de Costa Filho. Leitura de expediente. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial de 50 anos de extensão rural no Amazonas. Agradecemos o convite. Convite do 9º Distrito Naval para a travessia Almirante Tamandaré. Vamos designar o conselheiro Júlio Pinheiro, excelente nadador, para representar o Tribunal de Contas do Amazonas na prova na Ponta Negra. Ofício do DESEG encaminhando relação do termo de ajustamento de gestão, TAG, de relatoria do auditor Alípio Reis Firmo Filho, julgado na 17ª sessão da 2ª Câmara para fins de homologação. Gostaria de submeter e, em primeiro lugar, consultar o tribunal, na ausência do auditor, se podemos submeter ao tribunal pleno. Então, retiro de pauta. É um termo de ajustamento de conduta. Ninguém viu, ele está ausente, então realmente retiro de pauta. Passamos à fase... Vistas ao conselheiro Érico. Passamos à fase de indicações de proposta. Memorando do DETIM solicitando informações acerca da data de interrupção da tramitação dos processos no âmbito dessa Corte de Contas. A nossa sugestão é, por termos o recesso dia 23/12 e o término dia 10, na realidade, a título de informação, o período de interrupção seria dia 18. E o recebimento dos processos dia 22/12. Eu gostaria de interromper, então, dia 21, submeter os senhores a tramitação de processos. 21? 21, tá. Todos de acordo? E retoma quando, senhor? Retomaríamos no dia... na realidade, eu queria também submeter uma sugestão da conselheira Iara para padronizarmos com o Tribunal de Justiça o retorno para o dia 20. Seria isso, conselheira Iara, a sua proposta? A senhora poderia explicar? Seria. Ficando de acordo com o Código Civil, né? Sim. E só que lá no Tribunal de Justiça a paralisação é dos processos, das sessões. Ainda não havia feito com relação aos servidores. Mas como aqui tem os plantões que o tribunal não fica fechado, tem os plantonistas em todos os setores, eu acharia também conveniente que fosse para os demais servidores. Então, eu gostaria de submeter ao Tribunal Pleno vossa proposta com relação a ajustarmos a questão dos servidores mais adiante, da mesma forma que o Tribunal de Justiça for tratar essa questão. Certo. Como é que o decano acompanha a propositura? Sim. Conselheiro Érico? Sim. Conselheiro Júlio Pinheiro? Acompanho. Conselheiro Mário de Mello? Sim. Então, Eu voto, presidente. me perdoe, De conselheiro acordo. convocado Mário Moraes Costa Filho. Agora, há uma dúvida que o Mistil suscita aqui. No código é dia 20 o início também. É 20 a 20. É de 20 a 20. E o nosso é 23. E o nosso aqui seria dia 20. Eu também gostaria de ir até o dia 23. Também. Porque nós estamos todo programado com sessão até o dia 23. Eu não vou estar, mas concordo. Não Na última, fisicamente, mas afetivamente em meu coração, Vossa Sempre. Excelência jamais deixará de estar. sempre. A sessão é que dia? 23. A última será dia 20, né? É A última 20. será dia 20. Será dia 20. É dia 22 é a festa. É, Certo. dia 20 será a última sessão. Certo. Mas nós vamos até o dia 23, tá? Dia 23,
de 23 a 20. É, Exatamente. tá certo? Então, passamos à fase ainda de indicações de propostas. Temos aqui a solicitação da conselheira Iara, uma exposição de motivos, a presidência, em cumprimento, recebi, analista dos Santos, diretora de Secretaria da Comarca. Presidente, perdão, Sim, questão de ordem, hein? com a palavra, procurador. No que diz respeito à tramitação, ficou fechado já? Dia 21. Ficou Dia 21. 21. Ok. A conselheira Iara solicita uma inspeção extraordinária no município de São Paulo de Olivença. Eu submeto ao Tribunal Pleno. Qual é a razão? Conselheira Iara, com a palavra. Bom, eu estou atendendo solicitação do controle externo da Secretaria devido à emergência que tem lá no município. É a questão do muro, pelo que eu estou vendo, está desabando tudo, não seria É. isso? Eu acompanhei pelo noticiário. De acordo, Excelência. Todos de acordo? Sim. De acordo. Então, aprovado por unanimidade. Ainda na fase de indicações e propostas. Está facultada a palavra, senhores conselheiros. Com a palavra. Excelência, eu peço a palavra. Vossa Excelência, eminente decano, com a palavra pela precedência. Excelência, assim como já fiz há pouco na sessão da Câmara, devido à tragédia, eu quero registrar os pêsames, não é? Os sentimentos e, principalmente, se possível, conforto aos familiares dessa tragédia que aconteceu com um time nosso aqui do Brasil, não é? E é isto, infelizmente. É uma tragédia mesmo. É verdade, isso é lamentável. Jovens atletas, Pois é, isso é que é o problema. famílias enlutadas. Nós só temos que pedir que Deus dê o conforto às famílias que, nesse momento, sofrem e padecem com a ausência de seus entes queridos. Que Deus dê o conforto devido Se é possível, né, presidente? às famílias. Continua facultada a palavra. Eu gostaria, na fase de indicações de proposta, parabenizar o nosso procurador, Carlos Alberto, pelo seu natalício que transcorreu no sábado. Sábado, né, Carlos? Desejar saúde, paz, felicidade, que continue sendo e tendo no seio familiar todas as alegrias e felicidades, como também seu sítio, que eu sei que lá é o refúgio e lá que o meu amigo encontra o vigor para É o refúgio do guerreiro. para ter essa energia que aqui no tribunal ele enfrenta esse bom combate. E são os nossos sinceros votos ao nosso querido amigo de parabenização pelo transcorrer de mais um natalício. Continua facultada a palavra. Excelência, eu quero ratificar as suas palavras. Meus parabéns, muita saúde, muita felicidade e que você tenha muita paz com a sua família por resto da sua vida, Carlos Alberto. Senhor presidente, eu quero me associar e dizer da alegria de conviver com o nosso Carlos Alberto, com a família dele, que é uma família muito querida, e desejar que ele tenha muita saúde, muita paz, muito sucesso e vida longa, né? E o nosso presidente falou com muita propriedade que você é o que sabe combater o bom combate. Isso é um orgulho para essa casa de ter Vossa Excelência como defensor da lei aqui e fazendo assento a esse pleno, e todos nós dividimos com Vossa Excelência a agradável companhia que é de Vossa Excelência. Em tempo, senhor presidente, eu gostaria de dar ciência ao colegiado que, por decisão monocrática, deferi 2 pedidos de medida cautelar em fase do implurbe, uma nos autos da representação número 14478/2016, formulada pela empresa CV Indústria e Comércio de Alimentos, EPP, determinando a autoridade administrativa competente que suspendesse imediatamente qualquer ato relacionado à construção e demolição dos quiosques do Parque Cultural de Esporte e Lazer da Ponta Negra, objeto da concorrência número 003/2016 do implurbe,
e outra nos autos da representação número 14485/2016, formulado pela empresa Nikkei Restaurante Comida Asiática e Peruana, determinando a autoridade administrativa competente que suspendesse imediatamente o processo licitatório de concorrência 004/2016, relativo à outorga de permissão de uso oneroso de 3 pontos comerciais, também no referido Parque Cultural, em que se abstenha de celebrar qualquer contrato administrativo dela decorrente, até que seja devidamente apurado por essa Corte todas as possíveis ilegalidades. Obrigado, senhor presidente. Está comunicado. Eu até gostaria de fazer um registro, eu acompanhei pelos jornais. Eu entendo que o Implurb está, me desculpe aqui, está opinando, mas está metendo os pés pelas mãos, que eu entendo que Vossa Excelência está analisando com muito critério, muita sabedoria e equilíbrio, e eu vejo a imprensa noticiar que houve uma intervenção, eu não entendi nem ao certo o que é, conselheiro, mas parece que tiraram o permissionário que Vossa Excelência... eu não entendi o caso. Eu entendo que cabe aqui até uma reprimenda que aquela unidade se abstenha de qualquer ação até que esse colegiado tome uma posição definitiva. Porque ali me causou espécie o que a imprensa noticiou. É verdade, presidente. Tem a nossa solidariedade dessa presidência e entendeu que do colegiado. Vossa Excelência está tendo todo o equilíbrio e sensatez em conduzir, acima de tudo, as vossas condutas e tem a nossa solidariedade. O que me causa estranheza, conselheira Yara, eu, até morador da Ponta Negra, é que tem diversas operações fechadas lá. Aí existe uma briga por 3. Impressionante. Por que não ocupa o que está fechado, as outras? Aqui é uma crítica até como cidadão. Tem algo estranho nisso aí. Sem sombra de dúvida. Eu acho que tem que tentar resgatar, chamar tudo para entender o que está acontecendo. Tem alguma coisa estranha nesse processo todo. Fica aqui a nossa solidariedade. Muito obrigado, presidente. À conduta de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, só para endossar as palavras, a sugestão do conselheiro Júlio Cabral com relação ao aniversário do procurador Carlos Alberto, desejá-lo também da mesma forma. Obrigado, Júlio. Muita saúde, paz, que nós possamos sempre ter essa convivência harmoniosa. E aproveitando o ensejo também, como Vossa Excelência que esteve presente junto com o conselheiro Érico, conselheiro Júlio, conselheiro Yara, as práticas que foram eleitas para serem apresentadas no Congresso dos Tribunais de Contas, no encontro dos Tribunais de Contas, dos tribunais que eu presenciei, o nosso não deixa nada a desejar, e ao contrário, o caso Alberto também esteve presente, ao contrário, e só nos reforça a ideia de que devamos perseguir no mesmo caminho até então adotado. Espero que, a partir do ano que vem, nós possamos ter ainda melhor condição no departamento de auditoria e que nós possamos desempenhar e desenvolver muito mais trabalhos que virão certamente no futuro. Com certeza. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de me associar à manifestação iniciada por Vossa Excelência de parabenização ao nosso Procurador-Geral, Dr. Carlos Alberto, pelo transcurso do seu aniversário. Que Vossa Excelência goze de plena saúde, juntamente com toda a sua família, e que possa continuar sempre com essa disposição que Vossa Excelência demonstra para o trabalho, para a vida, possa continuar ainda por muitos e muitos anos com essa mesma energia e disposição. É o meu desejo absolutamente franco em relação a Vossa Excelência. Ainda que hoje, realmente,
nós estejamos vivendo um dia muito triste com a notícia da queda deste avião e que vitimou um time inteiro de futebol. E também o tribunal fez o devido registro. E, de fato, é algo que nós devemos todos lamentar. Era isso, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Também gostaria de me associar. Voto de parabenização, doutor Carlos Alberto, grande amigo, desejando-lhe muita saúde, muitos anos de vida, juntamente com a sua família. E também, senhor presidente, dou conhecimento ao plenário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 3/2012, que em 21/11/2016, através de decisão monocrática, determinei a suspensão do concurso público originado do edital 2/2016 da Prefeitura Municipal de Tefé, objeto dos autos, que trata de representação com pedido de medida cautelar interposta pelo Conselho Regional de Economia contra a citada municipalidade em face do edital de concurso não estabelecer vagas para o curso de Economia. Ademais, informo que foi concedido prazo de 15 dias ao prefeito de Tefé para apresentação de justificativas e documentos ante os fatos narrados. Também trago ao conhecimento de Vossa Excelência e do plenário que a Diretoria de Controle Externo de Admissões solicitou ajuste no plano de inspeção do exercício 2016. Como relatora, ela mandou para mim esse ofício, que ela gostaria de antecipar a inspeção de acumulação de cargos da Suzan, em vez da polícia. E gostaria que o plenário aprovasse essa solicitação. Submeto ao plenário. Qual é a solicitação, excelência? Perdão, não... É a inspeção, porque Outra, tem... além daquela? Não, porque não é extraordinária. Tem um cronograma de inspeções. E as polícias estavam na frente da Suzan. Ela Sim. quer apenas inverter. Eu entendo que não tem porquê, não, é mais do que plausível. Eu concordo, excelência. Acho que todos concordam. Aprovado. Eu gostaria, enfim, não é da minha natureza comentar, mas como é que um prefeito que perde a eleição faz um concurso só um mês de sair? Que coisa absurda. Vossa Excelência está mais do que de parabéns, conselheira Yara. É de assustar essa conduta no interior do estado do Amazonas. É para isso que nós estamos batendo firme na questão das transições. Isso aí, eticamente, ele deveria se abster e deixar que o que chega, o gestor que chega, analisar essas condições do município. 4 anos para fazer um concurso. Ele teve 4 anos para realizar. Após um dissabor eleitoral, ele quer fazer uma marmota dessa. Isso é inadmissível. Mais uma vez, a vigilante conselheira Yara posiciona de forma firme o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, a minha adesão pelas parabenizações pelo aniversário do procurador Carlos Alberto, desejando-lhe saúde, muitas realizações, muitos anos de vida, e registro aqui também o meu lamento pela fatalidade ocorrida no dia de hoje. Passamos agora... desculpa, procurador Carlos Alberto. Obrigado, presidente. Vou ser breve. Eu agradeço as manifestações de todos vocês e eu me sinto muito feliz em trabalhar aqui. Gosto do que faço. E já tive a oportunidade de abrir mão de coisas que eu não gostava de fazer, até em momentos difíceis da minha vida. Quando eu voltei de Portugal, eu voltei numa situação financeiramente complicada, e eu fiz um concurso para fiscal da Receita Federal. E passei. Eu sou dedicado, tenho disciplina para estudar. Passei bem, fui logo chamado. E, no primeiro dia de trabalho, um camarada me disse assim:
você em 2 anos está rico. No mesmo dia eu pedi a exoneração, em 2 linhas. Tá? Eu não ia ser feliz num ambiente onde eu ia ficar rico em 2 anos. Tá? Não estou dizendo, eu não estou aqui achincalhando a Receita Federal, mas o fato foi que fiscais antigos lá me disseram isso. Então, eu saí. Naquele momento, eu precisava daquele dinheiro e daquele trabalho. Então, aqui, o trabalho que eu faço aqui, eu gosto. O que eu lamento, realmente, é não poder fazer mais. Lamento é não poder fazer mais, ou então, às vezes, não fazer pela melhor forma, me atrapalhar um pouco, sou gente, erro. Né? Mas, graças a Deus, eu prefiro estar errando do que estar do lado dos que acertam, sempre. Sabe? Esse aí eu não quero estar do lado deles, não. Né? Prefiro estar do lado dos que erram, de vez em quando. Então, eu sou muito feliz, eu tive a oportunidade de dizer numa entrevista recente, uma entrevista por telefone, onde é passível de confundir palavras, né? E eu estava lá em Cuiabá e eu perdi as palavras, às vezes onde era um sim, saía um não, né? E uma das perguntas que o repórter fez foi se eu percebia em ingerência de agentes políticos, sabe, quanto nas pressões dos julgadores. O que eu disse para eles, eu digo aqui. Só que ele não colocou lá uma coisa que eu disse. Eu disse, não há, até porque não poderia ser, porque eles julgam os políticos. Né? Não vejo, eu sempre vi, desde que eu estou aqui convivendo com vocês, absoluta independência dos julgadores desse tribunal. E eu me sinto muito à vontade em conviver com vocês por isso. Tá? E quero agradecer as palavras de todos, doutor Hélio, doutor Iara, meu querido amigo Júlio Cabral, presidente, Stio Levi, meu amigo Júlio Pinheiro, meu amigo Mário Manuel. Tá? Agora, presidente, eu quero só aproveitar a oportunidade que membro de Ministério Público é parecido com um papagaio de português, né? Ele fica calado, tá? Não é para falar muito, não. Tá? Então, uma das coisas que eu sinto no nosso trabalho do Ministério Público é uma proximidade maior, a necessidade de uma proximidade maior com o interior do Estado. Eu acho que talvez o próprio tribunal também sinta isso, né? E essa dificuldade tão grande. Eu, uma vez, fui me apresentar para uma secretária de Educação no município de Itacoatiara, eu disse que eu era procurador de contas. Ela perguntou, ela riu, fez um deboche com o faz de contas, ela não tinha a menor noção do que eu fazia. Sabe? Outra vez, uma vereadora de... Eu vou dizendo quem, né? Tá? Outra vez, uma vereadora do município de Manacapuru, ela fez um verdadeiro escarcéu, porque eu teria feito um parecer que, segundo ela, a insultava, né? E ela sim me insultou. E eu fiquei pensando o que eu fazia com aquilo, tal, mas terminei optando por pedir apenas que fosse riscado dos autos. Agora mesmo, nesse julgamento de hoje, consta um processo, eu acho que é do doutor Júlio Cabral, a relatoria, onde tem um embargo de declaração que o advogado, me perdoe, excelência, se estiver aqui presente, senhor advogado, perdido, não tem outra palavra, fui advogado, diz que o julgamento não é imparcial porque o Ministério Público age como parte e age como custos legis, sabe? Né? Então, não entende a função do Ministério Público, o senhor é o relator. Está nesse julgamento de hoje, tá? Então, eu me sinto muito a falta de um contato mais próximo com as unidades do interior, né? Pior de tudo, além das unidades do interior, é aqueles que estão aqui debaixo dos nossos olhos na capital e passam, vou usar aqui uma expressão chula, por debaixo das pernas, né? Situações que a gente vê quando a fé já descamba para uma natureza quase policial e que nós deixamos escapar. Agora mesmo tem uma situação que está me incomodando. Vou trabalhar junto com a doutora Alessandra para ver o que nós vamos fazer. É uma notícia que saiu hoje num blog chamado Amazonas Atual, de que os servidores da SEDUC receberam um plano de saúde que paga 41 milhões de reais. Né? Então,
Porque é estranho, quer dizer, a saúde do Estado não está mais nem na UTI, já está na rua, está sendo atendida jogado pelas calçadas, né? E o servidor do Estado tem da administração direta do Estado tem um plano de saúde onde o secretário está pagando 41 milhões pelo plano de saúde, né? Então, essa história eu li ainda agora e me incomodou, tá? O que eu faço, eu me emociono, e quando eu deixar de me emocionar, eu me aposento, que já está para me aposentar. Eu acho que a Cátia Lobo faz as contas para mim. Muito obrigado por tudo. Passamos agora à distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 8. Conselheiro Érico, lote 2. Conselheiro Josué, lote 1. Conselheira Yara, lote 5. Conselheiro Mário de Melo, lote 7. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 4. Auditor Alípio, lote 3. Passamos à pauta dos julgamentos adiados. O Júlio Cabral, processo de número 1439, versam os autos, prestação de contas anual do senhor René Levi Aguiar, secretário estadual da região metropolitana. Há uma solicitação de vista da conselheira Yara, que não juntou nenhuma manifestação através do nosso sistema de julgamento. Com a palavra, a conselheira Yara. O sistema não incorporou porque estava no antigo, mas ele foi colocado. Eu estou com o seu voto aqui, excelência. Me perdoe, então, O meu voto é que julgue regular com ressalvas a prestação de contas, aplique multa de forma individual aos senhores René Levi Aguiar, secretário-geral, e secretário-geral da CRMM, e Marcelo Gomes de Oliveira, secretário executivo e ordenador de despesa da CRMM, no valor de 10 mil, nos termos do artigo 53, parágrafo único da Lei 24.2396, em razão dos descumprimentos e formalidades na elaboração dos contratos firmados no exercício. Fixe prazo de 30 dias para os senhores para que recolha aos cofres da Fazenda Estadual os valores das multas ora aplicadas. Recomende a origem que observe com maior atenção e cumpra rigorosamente as determinações da Lei 8.666/93. É o voto, excelência. Presidente, gostaria de ter uma palavra. Uma palavra. Vossa Excelência tem um destaque. Em regra, todos nós não aceitamos as chamadas delegações via decreto, delegações via portaria, que é muito comum o chefe, ordenadores de despesa fazerem. Eu também. Coloca alguém como ordenador de despesa, na verdade, a mão é dele, a direção é dele, e aquele ordenador de despesa faz as coisas para, no fim, ficar respondendo pela situação. Essa situação, ela guarda um certo paralelo. Ou seja, há uma delegação. O doutor René Levi Aguiar, ele era o secretário da região metropolitana. E havia uma delegação para Marcelo Gomes ser ordenador de despesa. Só que essa delegação, ela estava em lei. Ela está em lei. E lei válida que não foi contestada sua constitucionalidade. E disse ele, agora já vai por conta do depoimento que ele fez a mim, e junto com a doutora Yara, estava presente, ela, não sei se ela lembra de detalhe, que tal situação foi o sine qua non para que ele pudesse assumir a região metropolitana, porque é PhD em geologia, e a convite do governador Eduardo Braga para trabalhar na Ponte Rio Negro, precisava de alguém com uma bagagem acadêmica e tal, e
essa situação foi feita, então essa lei teria sido feita de encomenda para ele, né? O fato é que existe uma lei, né, que faz essa delegação. A delegação é legal, né? Então, no entendimento do Ministério Público, se a lei existe, ou nós declaramos, pedimos a inconstitucionalidade da lei para alcançarmos o senhor René Lévy, ou então, a critério do que existe hoje na lei, seria excluí-lo do polo passivo. Mas a multa, Excelência, está individual para os dois. Continua em discussão, senhores. Com a palavra o conselheiro Érico. Senhor presidente, eu estou aqui de forma amostral verificando o relatório da DICOP e peguei um item só para a minha tranquilidade. Locação de equipamentos, caminhão basculante, rolo compactador, etc. Neste item, conclui a DICOP, justificar a medição dos outros equipamentos, uma vez que não foi comprovada a sua locação, no montante de 1.112.000. Um dos itens é esse, 1.112.000, conforme tabela abaixo. E não houve defesa. Aliás, o responsável parece que não se defendeu, né? Em vários casos aqui, eu estou vendo, não houve defesa, não houve defesa. Mas também não houve notificação à empresa. Então, o meu raciocínio, que tem sido exposto aqui no tribunal, e para manter a minha coerência com o que eu faço quando relato, é o seguinte: se houve pagamento à empresa e o tribunal constata que não houve o serviço, não houve alocação, não houve, ou ele não tem como saber se houve, essas empresas têm que ser chamadas. Porque o gestor pode ter feito um pagamento errado, mas fez o pagamento a alguém que, junto com o gestor, ou não, se locupletou do dinheiro público. Então, não tem, na minha opinião, cabimento mais esse procedimento do tribunal de glosar, de considerar em alcance, em milhões de reais, o gestor que não vai pagar nunca. Não vai pagar nunca estes recursos. Não tem cabimento nós excluirmos as empresas que, de alguma forma, receberam esses recursos. Nós estamos assistindo no país exatamente qual é e como funciona esse esquema de uso de recursos públicos, né, ou de mau uso de recursos públicos. Não há uma mão única. E nós precisamos estabelecer aqui o envolvimento do agente privado nesse assunto. Se há alcance, porque aqui estamos diante de um voto que pede o alcance de uma quantia alta, e temos um voto que exclui esse alcance. E não há envolvimento de mais ninguém. O meu voto, senhor presidente, é no sentido de reinstrução do processo, no sentido de que seja feita nova notificação a todas as empresas identificadas nos contratos em que há indicação de alcance. Este é o meu voto. Vossa Excelência, então, tem um voto preliminar. Peço, sim, que seja tomado como uma preliminar. Eu gostaria de ouvir o relator com relação à preliminar do conselheiro Érico. Não, Excelência, eu sou contra a preliminar, na minha opinião. Inclusive, na sessão passada, houve igual que ele arguiu, o conselheiro Érico, e o plenário entendeu de outra maneira. Então, Excelência, o meu voto é para que siga o julgamento hoje. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro com Eu relação acompanho à a preliminar? preliminar, senhor. Como vota a conselheira Iara? Também acompanho. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Acompanho a nobre conselheira Iara. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Eu acompanho a preliminar. Então, é vencido o conselheiro relator e com a preliminar do conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Que destoa totalmente
da situação da semana passada, no mesmo sentido, mas que foi julgado. Ok? Sou vencido, Excelência. Passamos agora, senhores conselheiros, também na pauta dos adiados, ao processo de número 10.270, de 2013, onde há o voto do conselheiro Érico. Senhor presidente, por gentileza. Pois não, excelência. Esse é o processo que estava com vista para esse conselheiro. Sim. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que autorizasse eu permanecer com vista ao processo, por favor. Ok. Então, continua vistas concedidas ao eminente conselheiro Mário de Mello. Passamos à pauta dos julgamentos ordinários. Começando pela pauta do nosso eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, com o processo de número 2.383/2013, prestação de contas do senhor Fábio Augusto Alho da Costa, o voto do eminente conselheiro julgar regular com ressalvas, aplicação de multa no valor de R$ 6.572, e há um voto vista do conselheiro Júlio Pinheiro somente com relação à CP, então está aprovado. Ainda na pauta do conselheiro Júlio Cabral, há um embargo referido há pouco pelo procurador Carlos Alberto, registrando o impedimento do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, onde a manifestação, enfim, antes da manifestação, eu gostaria de ouvir o Ministério Público, por se tratar de um embargo. 4.465. Recurso de reconsideração interposto pela Turim Construções Limitada. Ok, excelência. Esse daqui é exatamente o caso que eu citei há pouco, né? Então, para ser econômico, a visão do Ministério Público é acompanhar o relator, porque não enxerga ausência de omissão nem de contradição. O voto do relator é nesse sentido, conhecer os presentes embargos de declaração para no mérito legar-lhe provimento. Como não há nenhuma manifestação do colegiado, está aprovado. Na pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, os demais processos de vossa pauta, conselheiro Júlio Cabral, estão todos aprovados, sem nenhuma manifestação do colegiado. Só uma observação, Excelência. Pois não, Excelência. Veja bem, esse recurso dessa empresa Turim, isso é um processo de 2011. Sim. Ou seja, eu fui relator, por isso que eu estou impedido. Desde 2011, a minha conduta é no sentido de envolver as empresas, e é por isso que esta empresa recorreu. Porque ela, numa decisão anterior que esse tribunal adotou, e eu fui relator, ela foi considerada solidariamente responsável com a secretária num determinado valor. Não tenho aqui o valor exato. E é por isso que ela está recorrendo. Né? É por isso que ela está recorrendo. E a única maneira de o Estado recuperar os recursos, eventualmente não aplicados ou aplicados de forma errada, é esta empresa está recorrendo e se perder aqui, que vá ao judiciário. E demonstra lá no judiciário que ela é uma santa. Agora, nós precisamos cercar essa situação de uma coisa. E está surtindo efeito daqui. E, conselheiro, aí já é embargo sobre embargo. Pois é. Ela está esperneando o que pode para não pagar. O próximo será o Papa. Passamos à pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, que não houve nenhuma manifestação do colegiado. Está toda aprovada vossa pauta. Pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, também sem nenhuma manifestação do colegiado. Como também a pauta da eminente conselheira, nossa vice-presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, também aprovado sem nenhuma manifestação do colegiado. Na pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, no processo de número 4.565, por se tratar de um embargo, registrando o impedimento do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva e do auditor Mário José Moraes Costa Filho, passo a palavra ao procurador Carlos Alberto. Excelência, embargo de declaração, né? Sim. Recurso de consideração em aposentadoria. É o PGJ. 22. A posição do Ministério Público é acompanhar o relator, ou seja, conhecer dos embargos, mas negar provimento por ausência de omissão. Obrigado. Está aprovado nessa linha o voto do eminente relator, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, legar-lhe provimento.
Ainda na pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, no processo de número 11.624/2016, versam os autos prestação de contas anuais de José Mário Trindade Carneiro, presidente do Fundo Municipal de Saúde de Barreirinha. Há um voto vista do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, que julga irregular com a aplicação de multa de R$ 8.800, além de recomendações à origem. O voto do eminente relator julga irregular com ressalvas e aplicação de multa no valor de R$ 3.200, além de recomendações à origem. Esses são os 2 posicionamentos. Está em discussão a matéria, senhores. Podemos escolher os votos, Excelência? Como vota o eminente decano? Com destaque, Excelência. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Com relator, Excelência. Como vota o eminente conselheiro Iara? Com o relator. Como vota o eminente conselheiro Mário Filho? Com relator. Então, por maioria, é mantido o voto do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo. Na pauta do conselheiro convocado Mário Moraes Costa Filho, não há nenhuma manifestação do colegiado, então estão todos aprovados. Mas não estava aqui. Gostaria também na pauta retromarchando aqui na pauta do conselheiro Mário de Melo, no processo número 10.102/2013, há uma solicitação de vistas e concedida à conselheira Iara. Na pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho, no processo de número 10.136, que é o que Vossa Excelência fala, conselheiro Júlio Cabral. Desculpa pela intromissão errada. Vossa Excelência se equivoca, jamais se intromete erroneamente. Prestação de contas da senhora Sansurai Pereira Xavier, prefeita municipal de Anori. O voto do eminente relator é aprovação com ressalvas, julgar regular a aplicação de multa de R$ 19.812,83, além de determinações à origem. O voto do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva é desaprovação, julgar irregular e alcance no valor de R$ 371 mil. E há uma solicitação do conselheiro Júlio Pinheiro, já conhecida com relação à ACP. São os 2 posicionamentos. Em discussão. Em votação. Júlio Pinheiro. Com relator, Excelência. Com o relator. Conselheira Iara. Com o relator. Conselheiro Mário de Melo. Com o relator, presidente. Então, mas ele é o relator convocado. Por unanimidade, é aprovado vosso voto, conselheiro convocado, no caso está como relator, Mário José Moraes Costa Filho. Passamos agora ao processo de número 535, de 2006, prestações de conta do senhor Irã Souza Lima, prefeito municipal de Boca do Acre. Senhor presidente, quanto a esse processo, eu concordo com o acréscimo proposto pelo destacante. Então está pacificado, é aprovado com o devido destaque. Não, foi um equívoco da minha parte. Excelência, só um minutinho. Vossa Excelência concorda com a questão do ACP, Excelência? Não com relação à questão da CP. Está aprovado vosso voto. Sem esse destaque do conselheiro Júlio Pinheiro. Sem o ACP, que é vencido o conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência, eu posso votar? Porque eu não conhecia o destaque do doutor Érico. Mas já que não tem destaque, eu voto com o relator. Muito obrigado, Tá Excelência. Vossa Excelência é sempre preciso. Há uma solicitação de vista da conselheira Iara na pauta do auditor Mário Filho, do processo de número 10.837, concedido a vistas a senhora. Há um impedimento desta presidência, passo a presidência à eminente conselheira Iara no processo de número 2.219. Embargo de declaração, Excelência. Com a palavra Como do procurador. também o processo de número 4.609, que é outro embargo. Acredito que podem ser julgados até em bloco. Posso falar? Já. Com a palavra, procurador. Ok, Excelência. Obrigado. No processo 2219 de 2015, a posição do Ministério Público é no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. E no processo 4609 de 2015,
A posição do Ministério Público é a mesma, em razão de ausência de omissão, ou seja, você acompanhar o relator. Então, não há contradição, né? Considera-se aprovados 2 processos da relatoria do auditor Mário José de Moraes Costa Filho. Devolvo a palavra para Vossa Excelência. Reassumo a presidência, passa a nossa pauta administrativa, que não tem nenhuma manifestação, mas submeto ao colegiado pelo tempo que assim achar necessário. Não havendo nenhuma manifestação, declaro encerrada a nossa sessão e convoco a todos os senhores para a nossa próxima sessão no horário regimental, dia 6. Agradeço a Deus por nos iluminar em mais um transcorrer pacífico em nosso tribunal pleno na sessão que se encerra. Gostaria de convidar e convocar todos os senhores para uma reunião na presidência por 2 minutos. Muito obrigado.